A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos com a nossa leitura aqui no nosso canal, um pouquinho atrasada, né, irmãos? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Hoje, aleluia, nós iremos fazer a leitura do dia 25. Louvado seja o nome do Senhor. Nos capítulos 19 ao 21 de Josué e Lucas, capítulo 2, aleluia, dos versos 25 ao 52. Amém? Leitura do dia 25. Josué, capítulo 19. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As terras da tribo de Simeão. A segunda distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Beceba, Seba, Molada, Azar-Sul, Balá, Ezem, El-Tolate, Betul, Orma, Ziglai, Bet-Macabote, Azar-Susa, Bet-Leabote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mas todos os povos vizinhos, os povoados vizinhos. Também era dessa tribo Ai, Rimon, Éter, Azã, a todo 4 cidades com seus povoados. Pertencia ainda à tribo de Simeão, todos os povoados vizinhos desta cidade, até Balaar-Tibé, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam com sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que Simeão recebeu parte delas. As terras da tribo de Zebulon. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride, a sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Dabazete e chegava ao riacho que ficava ao leste de Joquenã. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quilostes-Tabor. Passava por Daberate e subindo chegava até Jafia. Continuava na direção leste até Gade-Efé, Et-Gazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Itael. Das terras de Zebulon também fazia parte Catate, Naal, Sicron, Ídala e Belém. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Isacar. A quarta distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Isacar. As suas terras incluíam as cidades de Jeruel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacrate, Rabite, Quizon, Ebes, Remete, Ecanaim, Elada e Bet-Paz. A divisa passava por Tabor, Sazamina e Bet-Semes, terminando no rio Jordão. Fazia parte das terras, aleluia, de Esacar, 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Isacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Azé. Louvado seja o nome de Jesus. A quarta distribuição, aleluia, a quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Azé. Essas terras incluíam as cidades de Elcate, Ali, Betem, Acazaf, Alameque, Amade e Missal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo, Sió,
Libanate, depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Fatel, e ia para o norte até Bet-Emeneque e Eniel. Continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebron, Reob, Amon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Azé também fazia parte 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Assé receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naphtali. A sexta distribuição de terra foi para as famílias da tribo de Naphtali. A sua divisa começa em Éfle, aleluia, desde o cavalho de Zanamim e até Adaminegeb e Janel, até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste, até o Azote Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon, ao sul até Asa e o oeste, até Judá, ao leste no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zindim, Zé, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enzon, Iron, Migdal, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, a todo 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição, aleluia, das terras foi feita para as famílias da tribo de Dan, e as suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Isemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Tima, Ecrom, Elteque, Gibeton, Balate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Mer, Jarcon, Racon e a todas as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e atacaram, tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade fica na região montanhosa de Efraim, que se chama Timate-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e o chefe das famílias da tribo de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazer essa divisa, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló. E assim, aleluia, acabaram, aleluia, de repartir a terra. Capítulo 20. As cidades para fugitivos. Amados, só lembrando que essa leitura é do dia 25, amém? As cidades para os fugitivos. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel: escolha algumas cidades para os fugitivos. Eu falei dessa cidade a vocês por meio de Moisés. As pessoas que, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes, aleluia,
Aleluia, glória a Deus. Aos líderes o que aconteceu. Então ela os deixará ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo, porque aleluia, matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo, dali até que morra, aleluia, o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivo, escolha Guedes na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém na região montanhosa de Efraim e Kiriate Arba ou Hebron na região montanhosa de Judá, ao leste do Rio Jordão, no planalto leste de Jericó, no deserto, aleluia, escolha Bezé, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Baçã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para o fugitivo, e escolhida para todo o povo de Israel, e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa, sem querer, que matasse alguém, podia, aleluia, encontrar proteção nessas cidades. Essas pessoas não podiam ser mortas pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes das famílias levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar e com Josué, filho de Num, e com o chefe das famílias de todas as tribos de Israel, e disseram: O Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos desse cidade para morar e também pasto ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidade e pasto para os levitas. As famílias dos coaditas foram as primeiras a receber cidade. Os levitas, que era descendente do sacerdote Arão, receberam 13 cidades da tribo de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coaditas receberam 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, Dan e da metade este da tribo de Manassés. Os Gezonitas receberam 13 cidades das famílias da tribo de Isacar, Azer, Naphtali e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, ao leste do Jordão. As famílias dos Meraditas receberam 12 cidades da tribo de Rubi, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por Moisés. São citadas as seguintes cidades da tribo de Judá e de Simeão que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coaditas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essa família a cidade de Kiriate Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, com sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que estiveram matado alguém. Deram também as cidades de Líbana, Jatim, Estemoa, Orlon, Derbi, Aim, Jutá, Bet-Semes, com seus pastos. A todo 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades, Gibeã, Gibeá, Anatote, Alon. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coaditas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. E essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém.
Os coaditas receberam também Jessé, Quibazim e Bet-Horon, com seus pastos, ao todo 4 cidades da tribo de Dan. Eles receberam 4 cidades. Aleluia. Etelque, Gibeton, Aijalon, Gat-Rimon e com seus pastos, na metade do oeste da tribo de Manassés. Louvado seja o nome de Jesus. Da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Tanak, Cat, Raimon, e com seus pastos. Essas famílias coaditas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os Gesonitas, que eram de outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bassã, com seus pastos. Esta era uma das cidades para o fugitivo que estivesse matado alguém. Os Geonitas receberam também a cidade de Besterá, com os seus pastos, da tribo de Isacar. A eles receberam 4 cidades, Quisilão, Daberate, Jamute, Eganim, com os seus pastos. Da tribo de Assé, eles receberam 4 cidades, Misal, Adom, Elcate, Reobe e com seus pastos. Da tribo de Naphtali receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com seus pastos. Quedes era uma cidade para fugitivo, que tivesse matado alguém. Os Gersonitas receberam também Amot-dor e Catã com seus pastos, ao todo 3 cidades. As várias famílias do Gersonitas receberam a todo 3 cidades com seus pastos. Os outros levitas, isto é, as famílias Meraditas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades, Joquenã, Catá, Diná, Dímana e Nalaal, com seus pastos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades, Bezé, Jafa, Quenemote, Mefaate e com seus pastos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote em Gileade, com seus pastos. Ramote era uma cidade, aleluia, para o fugitivo que estivesse matado alguém. Os Meraditas receberam também Manaim, Esbom, Javé e com seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraditas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades, e com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pasto ao seu redor. Aleluia. O povo de Israel toma posse da terra. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Essa foi a nossa leitura do dia 25, nos capítulos, aleluia, de 19 a 21 de Josué. Agora iremos, aleluia, para Lucas, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 2, dos versículos 25, aleluia, ao versículo 52. Lucas 25, aleluia, ao 52. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Aleluia. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias, o enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já pode deixar este teu servo partir em paz, pois
eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azé. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela já estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo. Aleluia, adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos que esperavam a libertação de Jerusalém, a volta para Nazaré. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte e tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo, aleluia. Todos os anos, pais de Jesus ia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. E os seus pais não sabiam, aleluia, não sabia disso. Eles pensavam que ele tivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurar entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurar. 3 dias depois, encontraram o menino num pátio do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouvia estavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas, aleluia, que ele dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estavam muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Aleluia. Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia Jesus, aleluia, conforme crescia Jesus, ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Aleluia. Essa foi a nossa leitura do dia 25 de março. Que Deus em Cristo